Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 19, verso 7, que diz: Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Bom, queridos, aqui os judeus estão justificando para Pilatos qual é a gravidade do que Jesus teria realizado para exigir a pena de morte dele. Afinal de contas, Jesus já havia sido surrado, já havia sido espancado. Então, para Pilatos já estava ótimo, já poderia ser liberado, mas os líderes judeus insistiam: o que ele fez é muito grave e ele deve morrer. A acusação deles a gente pode trabalhar no próximo ensino, mas eu quero falar sobre essa lei aqui, de que ele deveria morrer. A referência aqui que eles estão provavelmente citando é Levítico capítulo 24, verso 16, que diz: E o que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará. Bom, é claro, primeiramente, que isso aqui faz parte da antiga aliança, que é algo que eu tento insistir, ensinar, e as pessoas têm tanta dificuldade de entender algo tão simples. A antiga aliança é porque ela é antiga, já passou. Estamos numa nova aliança, que inclusive a antiga aliança não tem nada a ver conosco aqui, porque foi feito com o povo judeu, exclusivamente com o povo judeu, e foi uma aliança que foi quebrada, destruída pelo próprio povo judeu, com quanto eles traíram e desobedeceram. E Jesus e o próprio Deus disse que faria uma nova aliança em lugar da anterior, que é a nova aliança, o Novo Testamento. Essa sim em vigência, essa sim valendo para o mundo inteiro e não apenas para o povo de Israel. Mas sob a antiga aliança, que tinha legislação civil, ou seja, legislação que também lidava com crimes, ou seja, com a penalidade, né? Hoje essa legislação civil, legislação penal é separada, né, na nova aliança, e isso está colocada para o Estado. Mas aqui, na antiga aliança, o Estado judeu também era um Estado teocrático. E aqui está dizendo então que quem blasfemar, é claro que Jesus não blasfemou, como a gente pode tratar posteriormente, mas Jesus não blasfemou. Mas o que Levítico 24 diz é que quem blasfemar o nome do Senhor, quem ferir o nome do Senhor, quem manchar o nome do Senhor, esse tem que ser penalizado. E por que eu quero trazer isso à tona, queridos? Porque hoje as pessoas brincam com o nome de Deus, dizem que estão falando o nome de Deus e brincam com isso. Quando isso é algo muito sério. As pessoas estão lidando com o nome de Deus e com a fé das pessoas. Isso é algo gravíssimo. Né? Se a pessoa quiser passar um ensino a outro, um aconselhamento, fale: olha, eu acho que isso aqui é de bom tom, o bom senso indica, a sabedoria indica, pelo que eu interpreto das Escrituras, pela minha experiência de vida, eu quero te passar esse conselho. Agora, se a pessoa diz: olha, Deus disse, aí, meu irmão, é outra grandiosidade, e a pessoa também vai ser cobrada por Deus se está usando o nome dele assim em vão. Inclusive está entre os 10 mandamentos, né? Usar o nome de Deus em vão. Se a pessoa não recebeu uma revelação direta da parte de Deus e muito clara, essa pessoa não deve usar o nome de Deus em vão. A pessoa pode até dizer: olha, eu senti no meu coração, me parece que... Agora, falar que Deus disse tem que ser algo muito, muito comprovado. Lá em Deuteronômio capítulo 18 diz: o profeta que presumir falar palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de deuses alheios, tal profeta morrerá. E se disseres em teu coração: como conheceremos a palavra que o Senhor não tiver falado? Quando o profeta falar em nome do Senhor e não acontecer tal coisa, é palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta, não tenhas medo dele. Então veja só, se não aconteceu, a pessoa fez isso uma vez. Veja, o texto não está falando: olha, se a pessoa fizer várias vezes. Porque o que acontece
no meio evangélico muitas vezes. A pessoa fala 100 profecias, 1000 profecias, e aí, até estatisticamente falando, de 1000 que a pessoa solta, 20. 20 é o quê? É 2%, queridos. 20, 30, 40, 4% acaba acontecendo, porque, claro, a pessoa está vendo ali o trâmite da vida da outra, acaba vendo uma possível direção e estatisticamente acontece. Se a pessoa dá um chute, né, fala qualquer coisa da cabeça dela, estatisticamente, num grande número de profecias que a pessoa vai soltando ao longo da vida, muitas vão acabar acontecendo. Muitas no sentido de porque ele fala inúmeras vezes. Então, se 4% ocorrer, já vão ser 40 profecias verdadeiras do grande homem de Deus. Isso é ridículo, queridos. E veja só, o texto aqui de Deuteronômio 18 diz que se a pessoa falhar uma vez, agora a pessoa hoje em dia ela falha inúmeras, esconde essas, ninguém fala. Agora aqui aquelas que ele acerta, aí é espalhado, divulgado aos 4 cantos. Então, a gente tem que ter cuidado. Se a pessoa falha uma vez e disse em nome de Deus, já fuja dessa pessoa. O que o texto está dizendo? Tal pessoa, inclusive na antiga aliança, se falhasse uma vez, ela era morta. E aqui Deus diz, não tenha medo desse indivíduo. Essa pessoa é uma soberba. Porque a pessoa falar em nome de Deus, queridos, a menos que tenha sido realmente Deus ordenado ela falar, essa pessoa tem que ser muito arrogante, muito soberba, muito sem caráter. E veja que você não tem que engolir a priori que a pessoa é um grande profeta de Deus. Não, é ele que tem que provar. O que o texto diz? Se acontecer, ok. Se não acontecer, está falso. É ele que tem que provar. Você não tem que engolir a priori, porque existem milhares que se dizem pessoas de Deus e a gente sabe que não são. Que muitos não são. O próprio Jesus diz que muitos falsos profetas viriam. Viriam lobos vestidos de cordeiro. O que Jesus diz? Nem todo que diz, ó Senhor, Senhor, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. O próprio Jesus diz, olha, eu direi a essas pessoas que realizaram milagres, curaram, etc. Eu direi, olha, eu não vos conheço. Afastai-vos de mim os que praticais iniquidade. Então, o que Jesus nos ensina? Examine os frutos. Primeiro esse fruto, que as pessoas acham, a pessoa ressuscitou um morto, a pessoa fez isso, fez aquilo, tudo bem, mas qual é o fruto de caráter dessa pessoa? Porque Jesus vai dizer a essa pessoa que pode ter feito o que for, o milagre estrondoso que for. Se tiver iniquidade, Jesus vai dizer, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Ele está vendo aí na mídia um caso de uma pessoa que realizou aí, aparentemente, inúmeros milagres. Realizou coisas estrondosas. E daí o caráter da pessoa? Outra coisa que você deve analisar também é o ensino dela. Deuteronômio, capítulo 13, diz algo mais estrondoso. Deuteronômio 18 diz, veja se vai acontecer ou não aconteceu. A profecia da pessoa. Agora, em Deuteronômio 13 diz, olha, se a pessoa profetizou e aconteceu, olha só, aconteceu o que a pessoa predisse, mas ele te convida para um falso ensino. Um Deus que não é o Deus conforme Jesus. Se a pessoa te aponta um falso ensino, não interessa o tamanho do milagre, que é o que Jesus está dizendo. Nem todo que diz Senhor, Senhor, realiza milagres, profecias, expulsa demônios. Jesus lista os 3 critérios que mais impressionam as pessoas. Expulsar demônios, profecias e curas. E Jesus diz, olha, tudo isso é balela, se não tiver caráter e se não tiver ensino. Então, Deuteronômio 13 diz, se esse profeta fizer e acontecer, mas o ensino dele for enganoso, for tortuoso, fuja desse profeta. Na verdade, lá manda novamente matá-lo, né? Então, isso é muito sério, isso não é brincadeira. Então, quando uma pessoa tenta usar a autoridade do nome de Deus para explorar a sua fé, para dominar a sua alma, não é você que tem que temer ele, você tem que temer a Deus. Tema a Deus para não seguir um engano. Se a pessoa vem com esse tipo de conversa,
Você vai ter que examinar criteriosamente, com muito cuidado, pensar 1 bilhão de vezes. Não tem pressa. Não tenha pressa. E Deus tem que falar contigo antes de sair seguindo qualquer indivíduo. Porque, como Jesus diz, muitos falsos profetas virão no meu nome. E Jesus diz, vigie. Eles não vêm como lobo, que às vezes vêm como lobo em pele de cordeiro. Então você vai ver uma pessoa supostamente toda ungida, etc., falando grosso, falando bonito, citando versos, realizando profecias, realizando curas, expulsando demônios. Tudo isso Jesus disse que poderia acontecer. Mas se não tem caráter, e se não ensina o Evangelho, está ensinando misticismo, ensinando coisas da antiga aliança que já passaram, etc, 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 essa pessoa é falsa. Fuja dessa pessoa, ela não fala no nome de Deus, fala com soberba. E o que Deus diz? Não tenhas medo dele. É claro que não tem nada a ver com Jesus, mas é um ensino relevante de que não tem nada a ver com o que Jesus fez na terra e estão querendo matar em nome dessa lei. Mas esse ensino é fundamental. Com o nome de Deus não deve se brincar. Com o nome de Deus, nenhum ser humano deve usar esse nome para explorar, para se enriquecer. Isso é muito grave. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.